Olá, começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala hoje sobre o cenário internacional. A sucessão na monarquia britânica desperta interesse de todo o planeta e abre um debate sobre os posicionamentos do rei Charles III. Os últimos dias foram marcados pelas cerimônias de despedida a Elizabeth II. Depois de um reinado de 70 anos, o que esperar da coroa britânica e quais os desafios? A alta da inflação, a guerra na Ucrânia e até os efeitos do Brexit em destaque no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado, o Carlos Gustavo Podio, professor de Ciência Política do Berea College de Kentucky, nos Estados Unidos. Professor, mais uma vez, muito obrigado aqui conosco por estar aqui na Jovem Pan. A gente sempre se falava quando o senhor ainda estava na FAP, né? Mas recentemente o senhor se mudou para os Estados Unidos. Muito obrigado mais uma vez. Bem-vindo. Olá, Thiago, prazer sempre meu, prazer conversar com você, com os ouvintes. Bom, professor, a gente vem acompanhando todo esse processo de sucessão no Reino Unido, na coroa britânica, toda essa mobilização, os moradores, principalmente de Londres, né, fazendo longas filas para o adeus à princesa, a rainha Elizabeth, e toda essa discussão sobre a sucessão com o príncipe Charles e agora rei Charles III. Eu pergunto, o senhor se surpreende ainda com tanta mobilização na monarquia britânica, professor? Porque para a gente, muitas vezes, pode parecer algo distante, né, em relação à monarquia, mas é uma coisa muito presente na vida do Reino Unido. O senhor se surpreende, vem se surpreendendo com essas mobilizações e manifestações? Olha, Thiago, como você disse, é muito presente, faz parte da própria cultura do Reino Unido, né? Veja que o hino nacional do Reino Unido começa dizendo Deus salve a rainha, agora Deus salve o rei. Então, portanto, é um dos símbolos nacionais do Reino Unido é a monarquia, né? Então, isso, de alguma forma, é esperado. E uma outra questão é o tamanho da popularidade da rainha Elizabeth dentro do público britânico. A rainha Elizabeth, Thiago, ela é a figura mais popular do Reino Unido. Há alguns institutos de pesquisa que medem popularidade de algumas figuras e a rainha Elizabeth é de longe aquela que tem mais popularidade. A popularidade dela gira na casa dos 75%, que é algo invejável se você comparar com qualquer político do Ocidente, né? E alguém que está aos olhos do público há 7 décadas, né? Então, portanto, existe aí uma devoção muito grande à figura a pessoa da rainha Elizabeth, né? O que nos leva a um questionamento importante nesta troca agora, né, com a morte da rainha Elizabeth e a ascensão ao trono do agora rei Carlos III, se nós vamos verificar, porque o príncipe Charles, né, tinha uma aprovação muito menor que a da rainha Elizabeth. Da rainha Elizabeth em torno de 75%, a do príncipe Charles, agora rei, era em torno de 40 e poucos por cento. Então, o que a gente já tem visto, inclusive, né, quer dizer, ele mal assumiu como rei, já tem muitas críticas aí na imprensa acerca de alguns comportamentos do agora rei Carlos III, ou Charles III, né? Então, o que nós vamos verificar agora é se de fato existe uma devoção à figura da rainha ou se é uma devoção à monarquia. Isso é algo que vai ser especialmente importante se a gente levar em consideração outros países que fazem parte da chamada Commonwealth, país em que o monarca britânico é considerado o chefe de Estado. É o caso do Canadá, é o caso da Austrália, é o caso de uma série de outros países. Muitos políticos australianos, eles se viam mais como elisabetanos, né, assim dizer, do que monarquistas. Então, com a morte da rainha, eu creio que muitos desses países talvez reavaliem a sua relação com a coroa britânica. Então, vai ser um momento aí bastante desafiador neste novo reinado. Agora, professor Podio, é interessante porque ele vira rei depois de um período de 70 anos em que a mãe estava nesse cargo, era a figura muito conhecida, inclusive a gente não imagina, nós aqui, a gente não consegue imaginar como é que seria realmente essa troca, mas agora nós temos essa mudança de comando, vamos dizer assim. Quais são os desafios dele, principalmente porque ele vai ter a sombra da mãe no trabalho dele, não vai? Os desafios de um monarca britânico, eles estão todos no campo da simbologia, né? Já que um monarca não é alguém que tem uma presença política muito forte hoje em dia,
tem que ter uma questão simbólica. E o símbolo é importante, né? As nações também vivem de símbolos, de ritos, de rituais. E a monarquia, ela é um símbolo que, como você disse, para nós pode parecer algo distante, mas que faz parte da vida do Reino Unido. O Reino Unido nunca foi outra coisa, a não ser por um brevíssimo período da história, nunca foi outra coisa que não uma monarquia, né? Então, portanto, isso faz parte muito da própria identidade britânica. Então, vai caber o grande desafio do agora rei Charles III vai ser ele fazer essa transição de uma figura que era uma figura que se colocava politicamente, né, para uma figura que agora vai ter que ser muito mais discreta. Ele, como monarca, vai ter que adotar uma postura política, ele sabe disso. Há uma entrevista dele em que ele fala sobre isso, em 2018, ele diz, olha, eu sei que quando eu virar rei, eu não vou poder me manifestar da forma que eu me manifesto agora, né, gente? Sabe-se, por exemplo, que ele é alguém muito que luta muito pelas questões de mudanças climáticas, né? Ele, na verdade, ele é um pioneiro nessa discussão. Então, o príncipe Charles, desde os anos 60, 70, já vem tratando da questão do meio ambiente, questão de mudanças climáticas, e é algo que ele tem se posicionado muito fortemente enquanto ele era príncipe. Agora que ele virou rei, o grande desafio para ele vai ser se manter como uma figura neutra, uma figura que vai ter que evitar o máximo possível qualquer tipo de polêmica e zelar, prezar por esta instituição, pela questão simbólica que representa a monarquia britânica. Então, parece que, para colocar num português bastante claro, talvez o grande desafio do príncipe Charles seja fechar a boca enquanto ele permanecer. O senhor fala sobre a neutralidade, isso é interessante, né, professor? Porque, por exemplo, a Rainha Elizabeth, nesse período recente, na discussão do Brexit, por exemplo, a gente se falou muito aqui na Jovem Pan durante todo esse processo, ela não fez qualquer menção, ela pelo menos não interferiu e também não se posicionou em relação a isso, tanto é que não é o papel dela. Agora, será que o rei Charles III vai conseguir e vai se manter neutro nessas discussões polêmicas, nesse momento em que o mundo vive essa polarização política também? Perfeito, Tiago. A grande sabedoria da rainha foi se manter muito discreta com questões da relação política, não apenas com o Brexit, mas sobre os primeiros ministros todos. A gente não sabe, por exemplo, o que ela pensa com relação ao Boris Johnson, qual é a relação dela com outras primeiros e primeiras ministras do Reino Unido. Então, ela manteve essa descrição muito grande. Eu entendo, Tiago, me parece que o príncipe Charles é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que entende, compreende a função que ele está entrando agora, né? Então, me parece que, inclusive, já deu sinais disso, que sabe que agora o cargo dele é um cargo que requer um outro conjunto de habilidades e que requer que ele seja discreto em questões políticas. Então, se ele, de fato, se provar uma pessoa inteligente, eu acho que ele vai conseguir fazer esse esforço de não se manifestar politicamente. Ele não ganha nada, a figura do monarca tem que ser vista como uma figura neutra. Se ele passa a ser visto como uma figura política e entra na onda de polarização e passa a ser associado com algum tipo de corrente política, qualquer que seja, isso é muito prejudicial para a figura do monarca. E esta foi a grande questão que ele deve ter aprendido com a mãe dele, né? A Rainha Elizabeth soube muito bem navegar num período de, inclusive, mais recente, de crescente polarização no Reino Unido, durante toda a discussão do Brexit, ela se manteve de forma muito inteligente, porque não haveria outra forma, se manteve discreta nas suas posições. Eu tenho a impressão, entendo que o príncipe Charles, agora rei Charles, vai manter-se na mesma linha. Se não se mantiver, vai ser ruim para ele, né? Então, não me parece que ele... entendo que para ele esse cálculo esteja muito claro. E, professor, inclusive ele vira rei no momento em que há também a troca na questão do ministério. O primeiro-ministro Boris Johnson deixou o cargo e agora vem Liz Truss, tanto é que praticamente a última vez que a Rainha Elizabeth apareceu em público foi no contato que ela teve com a nova primeira-ministra. Essa troca não só do comando da coroa britânica, mas também o ministério. Isso pode sinalizar o quê? Teremos uma mudança muito drástica ou não? Tudo deve continuar mais ou menos como está?
É uma troca dupla aí de duas lideranças, né, que precisam ser testadas e precisam, mais do que isso, se colocar diante do público britânico, né? Como disse o rei Charles, não tem uma popularidade que é equivalente à popularidade que a mãe dele tinha. Mesma coisa a Liz Truss. A Liz Truss, ela entra meio sem ter sido testada, né? Ela é uma primeira-ministra muito jovem, nascida em 1975, muito jovem. Aliás, uma curiosidade, a Rainha Elizabeth, o primeiro-ministro recebido pela Rainha Elizabeth foi o Churchill, que é nascido em 1874. Então, há uma diferença de 100 anos entre o primeiro e o último primeiro-ministro recebido pela Rainha Elizabeth. A Liz Truss, ela é uma jovem liderança. As condições em que ela foi alçada a primeira-ministra foram muito específicas. Ela é a primeira-ministra que é eleita sem ter tido maioria entre os seus colegas no parlamento, né? Porque o sistema de votação britânico é um sistema em que os candidatos colocam lá os seus nomes e depois são várias rodadas de votação e cada rodada elimina um candidato. Em todas essas rodadas de votação, ela nunca ficou em primeiro lugar, né? Até na última rodada ela ficou em segundo lugar. Ela só foi eleita porque a lei, né, as regras de eleição de um primeiro-ministro, no caso da renúncia do Boris Johnson, pedem que esses dois candidatos que sobrem dessas rodadas de votação se coloquem para votação entre os integrantes do partido, né? Então ela ganhou porque ela se mostrou mais entre aqueles que são filiados ao Partido Conservador, mas não entre os seus próprios colegas no parlamento. Então ela vai ter que ter um trabalho muito grande pela frente aí para se consolidar e uma liderança que é vista com desconfiança, inclusive dentro do seu próprio partido. Então, em termos de desafios políticos, aí eu entendo que a Liz Truss tem um desafio que é até muito maior do que o desafio que o rei Charles III vai ter pela frente. Professor Carlos Gustavo Pódio, aqui conosco nessa edição do Diálogo Jovem Pan. Ô professor, e para o Brasil? Essa troca representa o quê? Relações do Brasil com o Reino Unido? Tem alguma interferência? O senhor mesmo disse que Charles III tem uma inclinação muito grande às questões ambientais. De que forma isso pode ajudar ou facilitar, favorecer esse diálogo com o Brasil? Eu acho, Tiago, que há desafios domésticos muito importantes no Reino Unido hoje que vão talvez deixar de lado um pouco relações de política externa de países que não são considerados prioridade para o Reino Unido, como é o caso do Brasil, né? Há uma série de problemas em termos de inflação, há todas as questões para lidar ainda com as consequências da saída da União Europeia, há essa questão toda que a Liz Truss precisa se consolidar politicamente, domesticamente. Então, o debate que tem acontecido, eu tenho acompanhado o debate no Reino Unido, tem sido um debate muito focado em questões domésticas, né? Em questões de como lidar com desafios domésticos, como, por exemplo, a inflação e algumas questões econômicas dentro do Reino Unido. Não me parece que dentro desse contexto vá sobrar muito espaço para o Brasil. Por outro lado, o próprio Brasil, no momento que a gente passa por uma campanha eleitoral, me parece que também esteja muito a atenção, né, do presidente da República não está muito nessas questões de natureza externa. Mas é claro, né, se este tema das questões climáticas se tornar um tema importante, esse é um tema que tem ganho tração nos maiores partidos britânicos, né, não só no Partido Conservador, mas no Partido Trabalhista também tem sido uma pauta relevante. Então, independente desta pauta ser ou não uma pauta que é defendida pelo rei Charles III, essa me parece uma pauta que é cada vez mais, na pauta ambiental, uma pauta que é cada vez mais relevante dentro dos países europeus, né? do Reino Unido e de outros países e a União Europeia como um todo. Então, esta é uma pauta que vai se tornar cada vez mais relevante. Então, essa discussão sobre como deve ser a relação com o Brasil, me parece que a gente vai poder examinar com mais cuidado a partir do ano que vem, né? Então, a depender dos resultados da eleição para presidente no Brasil, a depender de como evolui a situação da Liz Truss, ela consegue se consolidar como primeira-ministra. Então, acho que a partir do ano que vem a gente talvez tenha mais clareza de como pode ser a relação, o tipo de relação que o Brasil pode construir com o Reino Unido. Mas em termos de política externa, me parece que a Liz Truss tenha uma postura muito diferente, por exemplo, daquela que tinha o Boris Johnson. Então,
não devemos ver grandes mudanças aí nesse setor. Professor Poggi, o senhor chegou agora aos Estados Unidos, mas tem, claro, uma ampla experiência na análise das questões internacionais. E de que forma o governo dos Estados Unidos deve se relacionar com o Reino Unido? Isso vai mudar também na questão das discussões em relação à economia, à inflação mundial, ainda as pressões por causa da guerra na Ucrânia? O Reino Unido ele tem uma relação muito particular com os Estados Unidos. Né? Na verdade, historicamente, né, nas últimas décadas, né, o Reino Unido tem se visto como um parceiro mais próximo dos Estados Unidos do que até mesmo da própria União Europeia. Né? A relação do Reino Unido com a União Europeia tem sido uma relação de altos e baixos. Né? O Reino Unido foi um dos últimos países a aderir à União Europeia e o primeiro a sair. Então, portanto, isso é uma questão que tem muito a ver com uma tradição de política externa britânica. E isso tem como uma pedra basilar esta relação com os Estados Unidos. Vamos lembrar, por exemplo, se a gente voltar durante a invasão do Iraque em 2003, o primeiro-ministro era o Tony Blair, que era trabalhista, a Liz Truss agora é conservadora, e o Tony Blair foi talvez o principal, e o Reino Unido o principal aliado dos Estados Unidos na invasão ao Iraque em 2003, quando outros países europeus, como França e Alemanha, não apoiaram os Estados Unidos naquela ocasião. Então, isso mostra como o Reino Unido tem e se vê tendo uma relação muito particular, muito especial com os Estados Unidos. E isso independe, Tiago, de quem também ocupe a Casa Branca em determinado momento. Buscou-se construir uma relação boa com os Estados Unidos entre Estados Unidos e Reino Unido durante a administração Trump e da mesma forma agora com o Joe Biden. Esta relação ainda é uma relação basilar, fundamental para o Reino Unido. Então, mais do que uma questão de política de governo, de quem momentaneamente ocupe este ou aquele cargo, a relação entre Reino Unido e Estados Unidos é uma questão estrutural, uma política de Estado que é importantíssima do ponto de vista da estratégia de política externa do Reino Unido enquanto país. Professor, uma curiosidade, quais são as suas primeiras impressões em relação aos Estados Unidos politicamente? Porque a gente sabe, o senhor está no Kentucky, cada estado tem uma percepção diferente em relação ao presidente, no caso de Joe Biden. A gente teve recentemente também toda essa ação da polícia contra documentos que seriam usados, enfim, pelo ex-presidente nos Estados Unidos, o ex-presidente Trump, depois de muita polêmica. Quais são as suas primeiras impressões? E o estado que o senhor está tem qual característica? Mais democrata, mais republicano? Olha, Tiago, aqui no Kentucky, o Kentucky foi um dos estados que votou mais pesadamente para o Donald Trump. Então, é um estado de tradição republicana já bastante grande, inclusive o senador pelo Kentucky, os políticos aqui do estado são políticos de projeção nacional, são políticos que normalmente se identificam com o Partido Republicano. Então, é interessante, uma experiência diferente estando aqui do que, por exemplo, quando eu morei em Washington. Washington, capital dos Estados Unidos, já é uma cidade muito pró-democrata, então você tem uma postura lá muito diferente com relação ao Donald Trump. Aqui é muito comum ver muitos apoiadores do Donald Trump. Eu às vezes passo na rua e vejo o pessoal com os carros, com adesivos de apoio ao Donald Trump. Então é um estado fortemente republicano e, em certa medida, recentemente tem se mostrado fortemente trumpista. O que tem acontecido agora nos Estados Unidos, nós estamos terminando aí a temporada de primária, porque este ano é ano de eleição nos Estados Unidos. Vamos ter eleição, as chamadas eleições de meio de mandato. São eleições que renovam toda a Câmara dos Deputados e renovam parte dos senadores. Eleições que ocorrem a cada 2 anos aqui nos Estados Unidos. E todos os olhos, nesse momento, estão voltados para essas eleições. A gente está prestando atenção. Primeira coisa fundamental é saber se os democratas vão conseguir manter a pouca maioria, tem uma maioria muito frágil no Senado, que é o Senado basicamente dividido, 50-50, com o voto de Minerva da vice-presidente, e uma maioria bastante magra no Congresso. A grande questão é se os democratas serão capazes de manter essa maioria, e os sinais nas últimas semanas têm sido sinais relativamente mais positivos para os democratas, se comparado com os sinais de alguns meses atrás. E a segunda questão vai ser que tipo de eleitor, de deputado, de político republicano vai entrar no Congresso. Se são republicanos mais alinhados ao ex-presidente Trump ou se são republicanos da linha mais tradicional do partido. Sobre essa questão
do FBI, das buscas, né, de documentos na casa do Trump, o grande impacto que isso teve aqui, ao meu ver, é que o Trump voltou ao noticiário. Então, todo dia que eu ligo a TV ou ouço o rádio, está se falando no Donald Trump, mesmo ele estando fora do governo. Isto, a gente viu em 2016, quando ele foi eleito, é muito positivo para ele, ou seja, mantém ele relevante, mantém ele no noticiário. E, de fato, o que as pesquisas mostram, se a gente olhar as pesquisas sobre a popularidade do Donald Trump dentro do Partido Republicano, e ele possivelmente vai se colocar novamente como candidato, é que a popularidade dele aumentou, que as pessoas estão simplesmente falando mais sobre ele, né? Quanto mais se fala, mais ele está na mídia, portanto, a gente percebeu em 2016 que o mesmo falem mal, mas falem de mim, acaba funcionando muito bem. Então, acho que essas são as questões principais aqui. A grande questão deste ano, aí, das próximas semanas, vai ser a gente ver os resultados desta eleição de meio de mandato para saber como é que serão os próximos anos, os próximos 2 anos do governo Biden. Se ele perde maioria no Congresso, ele vai ter muita dificuldade para continuar governando. E, professor Poli, analisando friamente como que a imprensa americana, principalmente, analisa o governo de Joe Biden, porque ele é muito criticado, muitas vezes falam que é um governo fraco, que não tem tanta atitude, e o senhor concorda com isso? De que maneira essa discussão é feita aí nos Estados Unidos? Olha, Thiago, a questão sobre a discussão política hoje em dia nos Estados Unidos, é a mesma coisa no Brasil também, né? É que ela é muito contaminada pela polarização, né? Então, o que a gente tem hoje, ao contrário do que era alguns anos atrás existia aquilo que se chamava de lua de mel, né? Então, o candidato ganhava as eleições, ele tinha o apoio da população como um todo, né? A população, de alguma forma, olhava com esperança, né, para aquele candidato que assumia a presidência. Isto, com a crescente polarização política que a gente tem visto aqui nos Estados Unidos, isso é algo que já está muito fortemente colocado, fica cada vez mais difícil, né? Então, nós temos um presidente que não tem mais esse período de lua de mel. O presidente já assume com metade do país contra ele, né? Isso vale para qualquer presidente, seja republicano ou seja democrata. Então, isso já coloca muitas dificuldades em termos de manter a popularidade. A questão do Biden, se a gente for olhar por um lado, ele tem colocado pautas e reformas bastante ousadas, né? Tem colocado alguns pacotes econômicos e passado algumas legislações que são bastante ousadas, né? Por exemplo, a mais recente foi a questão de perdoar o empréstimo de uma série de indivíduos aqui que pegam empréstimos para ir para a faculdade, né? E ele perdoou, dentro de certos níveis, as dívidas dessas pessoas que tomaram empréstimo para ir à faculdade. Esse tipo de ação, de novo, tem aqueles que defendem e aqueles que são críticos, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Hoje acabou de sair um número, agora recentemente, nos Estados Unidos, que a inflação, ontem, né, acabou saindo mais alta do que se esperava. Então, esse me parece que vai ser a grande questão do Joe Biden, mais do que propriamente, a gente olhar concretamente o tipo de política, de pacote que ele tem passado, a questão será os resultados, né? E o grande elemento desta eleição agora de meio de mandato, o grande elemento que faz com que o eleitor americano avalie o Joe Biden positivamente ou negativamente é a questão do desempenho econômico. Se a economia estiver indo ruim, se a inflação continuar elevada, isso vai ser muito ruim para o Joe Biden. A notícia boa para o Biden recentemente foi a diminuição do preço da gasolina. Isso é algo completamente importante para o eleitor americano, né? O preço da gasolina impacta diretamente a questão da aprovação política do presidente da República. Isso diminuiu, porém, por outro lado, o número de inflação ontem veio um pouco mais elevado do que o esperado. Isso significa que as pessoas estão indo ao mercado e sentindo que o preço está subindo. Então, isso tem um impacto mais relevante do que qualquer outro tipo de pacote bilionário ou trilionário que o Joe Biden possa passar. Mas talvez seja cedo para a gente avaliar o legado dele. Eu não vejo ele como um presidente independente de dizer que são boas ou más medidas, me parece que é um presidente que tem passado uma série de medidas, né? Tem passado uma série de pacotes, né? Muitos desses pacotes que têm passado no Congresso sem nenhum apoio de republicanos, né? O que mostra esse cenário de polarização que a gente vive atualmente. Sem dúvida. E, professor, já que o senhor falou sobre a inflação, não posso deixar de perguntar para o senhor está sentindo aí uma inflação mais consistente, preços mais caros? Claro que quando você compara do dólar com o real, sempre vai ser tudo muito mais caro, mas o senhor, nas outras vezes que esteve aí nos Estados Unidos, que até já morou aí, o senhor está sentindo essa alta de preços aí?
Olha, Thiago, eu senti sim, né? Comparado com as outras vezes que eu vim para os Estados Unidos, agora ir ao mercado, eu tenho sentido isso muito claramente, né? Isso é algo que já está bastante claro e as pessoas têm sentido em geral. No meu caso, como uma vez que eu estive aqui foi em 2018, né? Então eu pude ter essa comparação muito fortemente para perceber que sim, o preço principalmente de produtos do dia a dia do mercado subiram razoavelmente. Ainda assim, em termos de custo de vida, né, para quem recebe um salário em dólar nos Estados Unidos, consegue de alguma forma sobreviver um pouco melhor do que o custo de vida de quem mora no Brasil. Mas eu tenho percebido claramente um aumento em produtos, principalmente produtos de supermercado, do dia a dia, né? Então, isso me parece que é algo que, de fato, tem se consolidado. Então, o que a gente tem que ver é qual vai ser a perspectiva para o futuro, né? Se isso vai continuar aumentando, e nós estamos, Thiago, num período inflacionário aqui nos Estados Unidos, que é o período inflacionário mais alto dos últimos 40 anos, né? Não é pouca coisa, não é um fenômeno banal, né? Então, é algo bastante grave, bastante relevante economicamente e que afeta o dia a dia das pessoas, né? Como disse eu mesmo, que estive aqui em 2018, estando aqui agora, tenho percebido isso, e claro que isso tem, portanto, repercussões políticas, né? As pessoas, as dificuldades que elas vivem no dia a dia, elas acabam de alguma forma compensando isso ou descontando isso na urna. Professor Poli, estamos entrando aqui na reta final da nossa conversa, alguns minutinhos ainda. Eu quero perguntar para o senhor sobre a guerra na Ucrânia. O momento, pelo menos as notícias que chegam aqui, é de que a Ucrânia continua resistindo, algumas regiões, inclusive, estão sendo retomadas. O senhor tem alguma perspectiva? Essa guerra pode durar ainda mais, lembrando que é por causa da guerra que há muita pressão inflacionária em todo o planeta. Claro que temos também a consequência ainda da pandemia, mas o senhor acha que essa guerra tem ainda espaço para se arrastar mais? Olha, Thiago, tem poucas coisas sobre essa guerra que a gente pode, sobre qualquer guerra, que a gente pode dar um prognóstico muito preciso. Mas uma das coisas, me parece claro, isso já vinha falando desde o começo da guerra, é que parece que ela vai se arrastar por um longo período de tempo. Apenas para a gente, nós estamos com 6 meses de guerra, mais ou menos, até agora, né? Só para a gente ter uma comparação, uma das últimas invasões que o Putin fez, como foi a Chechênia, por exemplo, no fim dos anos 90, esta chamada operação militar durou 9 meses e depois ele acabou sofrendo 9 anos de uma guerra de guerrilha, né? Porque quando ele ocupa uma cidade, quando se ocupa um lugar, você tem depois a resistência da população. E é um pouco isso que nós estamos vendo agora. O que a gente viu recentemente, as últimas semanas, foram de péssimas notícias para os russos, né? Foram de notícias dos ucranianos conseguindo retomar território que os russos demoraram 6 meses para ocupar, os ucranianos conseguiram libertar em alguns dias, né? Então, tem sido notícias muito ruins para o Putin. Esta guerra, quanto mais ela dura, mais complicada ela fica para os russos, né? Porque é uma questão que a gente esquece quando analisa conflitos, que a gente costuma comparar apenas capacidade, né? E a gente olha, bom, um lado tem mais capacidade do que o outro, o lado tem mais tanque de guerra e bomba do que o outro lado. Mas há um outro elemento, isso qualquer literatura de guerra vai te dizer, que para a gente entender o resultado de uma guerra não basta olhar capacidade. Veja, por exemplo, a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos tinham muito mais capacidade do que os vietnamitas. A diferença se deu no outro componente, que é a questão da vontade, a vontade de continuar lutando, né? E os ucranianos não parece que vão desistir tão cedo. Por outro lado, os russos, os soldados russos começam a se preocupar com uma guerra que começa a se estender muito mais e muitos deles não compreendem por que eles estão lutando lá. Do ponto de vista do Vladimir Putin, além da questão militar, tem a questão da narrativa política, né? Há um apoio muito grande à guerra, mas esse apoio ele pode começar a ruir, ele pode começar a ceder se as notícias da guerra começarem a ser notícias negativas, né? Vamos lembrar, por exemplo, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, né? Tinha uma aprovação muito grande para aquela invasão, uma aprovação popular muito grande, e conforme o tempo foi passando, conforme os soldados americanos foram morrendo, a aprovação foi diminuindo.
Então, isso pode também acontecer no caso da Rússia. Eu não prevejo que a gente tenha nenhum tipo de solução para essa guerra no curto prazo. Parece que estamos diante aí de um conflito que eventualmente não vai estar sempre na mídia, não vai estar sempre acontecendo batalhas, grandes conflitos, mas que vai certamente se estender por um longo período de tempo. E, professor, em 30 segundos, o senhor acha que a Rússia, pelo menos ao que tudo indica em relação à economia principalmente, todas as sanções econômicas, o senhor acha que a Rússia já poderia ter capitulado antes e vem resistindo bravamente a isso? Olha, Thiago, para responder em 30 segundos, eu acho que essas sanções contra a Rússia são sanções que devem ter efeito no longo prazo, né? Muitas dessas sanções, e mais do que sanções, elas são guerras econômicas, uma guerra econômica que tem como objetivo minar a capacidade econômica da Rússia de continuar lutando. Mas essas coisas não acontecem imediatamente. Então, esse é um outro elemento que o tem conta contra os russos, né? Quanto mais tempo essa guerra durar, menos capacidade econômica diante dessas sanções os russos vão ter de continuar lutando. Então é o que a gente tem que olhar no mais médio e longo prazo. No curto prazo é muito difícil a gente ver um efeito imediato desse tipo de sanção que é aplicado aos russos. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Desejo muita sorte, muito sucesso aí nesse desafio nos Estados Unidos. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado, Thiago. Foi um prazer conversar com você. Um abraço a você e um abraço a quem mudou. Bom, falamos sobre o cenário internacional com o Carlos Gustavo Pódio, que é professor de Ciência Política do Berea College de Kentucky, nos Estados Unidos. A você que nos acompanhou, mais uma vez, muito obrigado sempre pela sua audiência e continue conosco. Até a próxima.